Está me ouvindo bem aí? Amém. João 14, de 1 a 6. Diz assim o texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fecha seus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, da sua igreja e da sua palavra, santa, pura, poderosa. E o que nós suplicamos ao Senhor é que o Senhor fale ao nosso coração hoje, que o teu Espírito leve as mentes e os corações aqui cativos à sua palavra. Ó Deus, nós estamos diante de uma porção tão linda e incrível, da maior das promessas. Ó Deus, e que o nosso coração se encha de temor, de tremor e de alegria nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, o amado da nossa alma, o Rei da glória. Obrigado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, pela obra extraordinária, pela graça, a irresistível graça do Senhor, a extravagante graça do Senhor, que ignorou o meu estado, me purificou da minha injustiça, me deu um nome, me deu um lar. Te agradeço nessa noite, ó Deus, e rogo mais uma coisa, Senhor, que nesse culto dessa noite, Senhor, receba toda glória, honra e louvor para si, em nome de Jesus, amém. Deixa eu só botar esse telefone no modo avião aqui, você bota o seu aí também. Preste atenção aqui nessa mensagem. Eu passei a semana com o hino na cabeça. Eu recebi uns irmãos lá em casa. Essa semana foi uma semana de visitas. Eu recebi agora uns irmãos lá de Minas. Uma benção receber esses irmãos. Os irmãos que há muito tempo não via. Eu os vi quando eu morava ainda em Conselheiro Pena, há mais de 10 anos atrás. E foi uma alegria enorme para mim recebê-los lá. Semana passada também eu tive um tempo precioso com os irmãos lá do Ceará. Nós cantamos um hino antigo, e eu fiquei com esse hino na minha cabeça a semana todinha. E aí, rapaz, eu resolvi pregar sobre o céu. Eu vou falar sobre o céu hoje. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Certamente você já ouviu dezenas, centenas talvez de mensagens nesse texto. Esse é um texto famoso das Escrituras. E vez ou outra é importante nós voltarmos à igreja, relembrarmos a igreja, de onde nós somos e para onde nós estamos voltando, para onde nós estamos indo. A maior de todas as promessas sobre nós é o céu. O resultado final é o céu. A glória da igreja está no céu. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é num contexto muito estranho que Jesus traz essas palavras, faz essa preciosa promessa. Não sei se a gente vai conseguir terminar de falar sobre o céu, mas nós vamos começar a falar sobre o céu. Não tem nada que deva encher o nosso coração de maior alegria do que o céu. Não tem nada que deva fazer as nossas pernas tremer, o nosso coração palpitar, a nossa língua ficar seca, quando nós observamos a respeito do céu. Quando nós estamos falando com Jesus a respeito do céu, e quando Ele começa a nos revelar a gloriosa verdade do céu,
contida nas Escrituras, o que as Escrituras nos informam do céu. É claro que é um tema que não se esgota. O céu é eterno, o dono do céu é eterno, aquele que enche os céus é eterno, aquele que tem o seu trono no céu é eterno. Logo não se esgota o conhecimento de Deus e nem do céu. Mas eu quero te dizer uma coisa a título de introdução: o melhor do céu tem um nome, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o melhor do céu. A melhor coisa do céu é saber quem vai estar lá, e é esse homem que fala essas palavras, que profere essas palavras. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum dos líderes religiosos, não foi nenhum dos profetas, não foi nenhum dos pregadores do passado. Quem falou essas palavras foi o pregador dos pregadores, o profeta dos profetas, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o nome dele é Jesus. E ele falou do céu. Logo, não tem como descredibilizar a doutrina do céu, a verdade do céu. O maior homem da história falou do céu. E essas palavras aqui eu quero trazer você para esse texto. O tempo aqui era de muita tensão. O período em que Jesus falou essas palavras era um período muito tenso. Nós estamos falando aqui daquela quinta-feira fatídica. Não é de se admirar que os apóstolos estivessem perturbados. Quanta coisa estava acontecendo aqui nesse dia. Muitas coisas estavam colocando o coração dos apóstolos, literalmente dos discípulos, perturbados. Os sacerdotes fariseus tramam a morte de Jesus. Jesus havia acabado de dar uma lição, porque estava tendo um conflito entre os discípulos sobre quem era o maior. E Jesus então pega uma toalha, uma bacia, lava os pés dos discípulos e dá uma lição para eles de humildade. Logo depois, os discípulos o veem angustiado de espírito e são surpreendidos com duas notícias que colocaria qualquer grupo em crise e em pavor. A primeira notícia: Jesus desmascara Judas sobre a sua traição. Depois Jesus anuncia a sua prisão. E vem outra notícia: Pedro se dispõe a um discurso emocionante e dizer que daria a própria vida por Cristo. Mas Jesus o corrige, dizendo que sua coragem se tornaria em cinzas diante da prova que ele estaria para passar. Que dia terrível! De repente, todo aquele sonho de andar com Jesus começa a se esfarinhar na frente dos discípulos. De repente, toda aquela beleza de vê-lo caminhando, sorrindo e curando as pessoas, e ministrando o evangelho, pregando o evangelho às pessoas, começa a se tornar obscura para os discípulos. Eles começam a se distanciar. Jesus está se despedindo deles. Eles não teriam mais a presença física de Jesus na terra. As notícias começam a trazer muito conflito no coração, muita angústia. Judas o traidor, Pedro com toda a sua força e coragem. Jesus o informa que naquela noite ainda Pedro iria negá-lo 3 vezes. Imagina o coração dos discípulos de olhar e falar assim: o grande Pedro, destemido Pedro. Jesus afirma isso a respeito dele. Imagina nós. Os discípulos ainda não sabiam o que estava por vir, mas eles estavam começando a ficar atordoados. Então nós estamos aqui nas últimas horas de Jesus, nos últimos momentos dele. A quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor, a quinta-feira do sangue, a quinta-feira da traição, a quinta-feira da negação, a quinta-feira da prisão, é também a quinta-feira que ele consola os corações partidos. A quinta-feira fatídica de Cristo é a quinta-feira do consolo e cura para os corações perturbados. Perceba comigo, é Jesus quem está a caminho da cruz. É Jesus quem sofreu a dor da traição. É Jesus quem está sofrendo a dor da negação. É Ele quem deveria receber apoio nesse momento. Mas Jesus, Ele olha para os discípulos e, sabendo que eles não estavam preparados para passar por tudo aquilo, Jesus então os consola, os ordenando a olhar para frente.
Quem disse que nos períodos mais sombrios e difíceis da nossa vida, nós não podemos consolar os corações quebrantados? Nos momentos de maior dor, nos momentos de maior decepção, frustração, medo, angústia, pavor, tristeza, é nesse momento que Deus planta em nós e gera em nós as mais belas canções de adoração, porque um coração quebrantado e contrito Ele não rejeita, e Deus se revela ao coração desse homem. Foi isso que aconteceu com um homem chamado Dr. Spafford, alguns anos atrás. Você bem conhece a história do Dr. Spafford. Se converteu nas cruzadas do grande pregador Dwight Lyman Moody, em Londres. Ele era um empresário bem sucedido, um advogado bem sucedido. Em um determinado momento, um incêndio pegou no prédio do seu escritório e ceifou a vida do seu filho. Ele tinha mais uma esposa e 2 filhas, e para poder aliviar o coração da esposa e ver as chamas queimando no seu prédio, o seu filho morto, ele pega a sua esposa, envia a sua esposa e suas filhas para uma viagem de navio para poder esparecer, e falou assim: vai à frente, e depois que eu resolver tudo aqui, eu vou me encontrar com vocês. No caminho, o navio foi acometido de uma tempestade e veio a naufragar. Ele recebeu um telegrama da sua esposa dizendo: estou salva, porém só. E no naufrágio, a vida das suas 2 filhas também é ceifada. Dr. Spafford então pega o navio e vai em direção à sua esposa para encontrar com ela. E ele pede ao marinheiro, ao comandante do navio, falou assim: me mostre onde foi que o navio naufragou. E quando eles estavam passando pelo lugar onde o navio naufragou, o Deus que consola corações quebrantados e que gera em nossos corações as mais belas canções de adoração, deu uma canção a esse moço. Ele escreveu essa canção que ecoa por todo o tempo. Eu acredito que até o final da igreja cantaremos essa canção. Ele disse: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Se não foi a certeza do céu que deu essa canção a esse homem, mais nada pode dar. Essa é a promessa que cura os corações quebrantados. O céu. Preste atenção comigo. Jesus olha para os discípulos e, sabendo que eles não estavam preparados para passar tudo aquilo, então Jesus os consola, os ordenando a olhar para frente. Esse momento é registrado porque esse momento consolaria todos os corações até a consumação dos séculos. Logo, meu irmão, essa mensagem aqui hoje é uma mensagem de consolo para a nossa alma. Eu não sei o estado do seu coração. Eu não sei como está a sua mente, o seu coração. Eu não sei a maioria das suas batalhas, eu não consigo discernir, porque grande parte das tribulações que passamos são internas. Mas eu sei de uma coisa: essa palavra é suficiente para consolar todos os corações aqui nessa noite. Todos os corações. Escute isso. Os discípulos angustiados com a notícia da partida de Cristo, perplexos com a notícia sobre Judas, temerosos com a afirmação de Jesus a respeito de Pedro. Nesse momento então, Jesus começa a trazer o bálsamo curador. E no versículo 1 do capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração. Naquela quinta-feira no cenáculo, ministrando a última ceia, Jesus então olha para os discípulos, e depois dessa enxurrada de informações e tudo que trazia tristeza e angústia ao coração dos discípulos, ele olha e diz: não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Não se desesperem. Como os discípulos vão encontrar consolo aqui? Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, da mesma forma que vocês creem em Deus, creiam também em mim. O verbo aqui, ele está no indicativo, no imperativo. O verbo grego também, ele diz, ficaria assim no grego, a tradução: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Creiam em mim. Parecia que tudo estava desmoronando à vista dos discípulos. Será que não é isso que acontece conosco? Ou já aconteceu? Isso não acontece com você, ou talvez já aconteceu.
A notícia, o problema, a circunstância que você passou, ou talvez está passando, parece que tudo está desmoronando diante de nós. Jesus olha para os discípulos e nessa enxurrada de informações, parecendo que todo aquele sonho de 3 anos começa a se desmoronar, Jesus olha para eles e diz assim: não tenham medo, não turbe o coração de vocês, não se desesperem. Jesus olha para eles e diz: olha, preste atenção, a tribulação que eu acabei de anunciar a vocês que está vindo, não se desesperem, não se abatam, não esmoreça a fé de vocês. Assim como vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Jesus está olhando para eles e falando: a perseguição virá, a cruz é inevitável, mas sigam confiando em mim. Os sofrimentos virão, vocês passarão por diversas tribulações, esse é o princípio das dores, mas continuem confiando em mim. Continuem confiando em mim. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A solidão, a crise financeira, o luto, a dor, as lágrimas, os vales, as noites sombrias, elas virão. Os tempos de adversidade virão. A notícia indesejada, o diagnóstico indesejado, a perca do carro, da casa, a enfermidade, elas virão. O luto, as perseguições, as provações, portas se fecharão para vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Eles procurarão tirar a vida de vocês, eles procurarão tirar a alegria de vocês, eles procurarão tirar a paz de vocês, eles procurarão tirar tudo de vocês, mas continuem confiando em mim, continuem crendo em mim. Isso me ensina, meu irmão, o cerne do Evangelho, a certeza do Evangelho. Fé é você continuar crendo, mesmo que não veja nada, mesmo que não sinta nada, e mesmo que nada aconteça, você continua crendo, porque você é guiado pelo que está escrito. E Jesus disse: confiem em mim, creiam em mim. Pastor, não dá mais, tem anos que eu creio e nada acontece. Continue confiando em mim, Jesus está dizendo. E qual é o remédio que Jesus apresenta? Ele fala: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Como vocês creem em Deus, creem também em mim. E Jesus então apresenta o remédio. Qual é o remédio que Jesus traz? Para todas as aflições que passamos, teremos que passar, passaremos, e quando chegar lá no final, qual é o remédio para isso? Jesus olha e diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. O remédio para a crise, o remédio para as lágrimas, o remédio para a dor, o remédio para as noites sombrias, o remédio para os medos, para as frustrações, para as angústias, para os traumas, para as decepções, para as perdas, sempre será o céu. Jesus disse assim: olha, na casa do meu Pai. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta no capítulo 1, verso 11, ele descreve o céu como um reino eterno. Na primeira carta, capítulo 1, verso 4, ele chama de herança. O escritor aos Hebreus vai chamar o céu de a pátria superior, ou uma nova cidade. E João aqui vai chamar o céu de um lar. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: olha, a minha morte é para o bem de vocês. Talvez você consegue lidar com essa informação tão tranquilo. Você já sabe que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Você já sabe que Ele está sentado à direita de Deus, porque a Escritura apresenta isso para nós. É tão tranquilo para nós ouvirmos verdades como essa. Mas imagine o coração e a mente dos discípulos, que por mais que Jesus os falasse que iria ressuscitar ao 3º dia, imagine agora o nosso Messias, aquele que nos amou de uma forma que ninguém amou, aquele que nos tocou de uma forma que ninguém tocou, aquele que fez o que ninguém nunca fez. Ele está indo embora. Ele não está mudando de cidade, Ele está falando da sua morte. Ele virou para os discípulos e falou: o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, eles me matarão, eles me condenarão, eles me matarão, eu morrerei,
numa cruz. E no momento de amor, a última coisa que você escuta é o que ele ia falar: e eu vou voltar ao terceiro dia. Não, o senhor não pode morrer. Pedro olhou e falou assim: não, eu vou com o senhor. Eu vou com o senhor até para a morte. Pedro, você não pode, Pedro. Você não pode ir comigo. Jesus está falando assim: a minha morte é para o bem de vocês. O ato de ir via cruz e ressurreição é o que prepara o lugar para vocês. Somente assim o lugar será preparado. Não tem outra forma do lugar ser preparado, a menos que o Deus homem encarnado faça esse acesso, cumpra toda a justiça de Deus. Pedro e os discípulos, vocês não podem chegar lá. Isso é para o bem de vocês. Diante disso, quero começar a pregar. Quero trazer verdade sobre esse texto, sobre o céu. E eu quero ser breve, mas com a graça de Deus eu quero que você preste muita atenção. A igreja atual, ela está tão apática, que mesmo falando da maior de todas as promessas, ela ouve pensando na conta que ela tem que pagar amanhã, de tão distante que a igreja está da cruz. Ela ouve uma verdade bendita dessa, como se ela estivesse ouvindo uma piada desses pastores que fazem gracinha nos púlpitos. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo comece a trazer um calorão assim, da ponta do seu pé até o alto da sua cabeça, coisa bem de pentecostal mesmo. Você achar que mudaram o ar-condicionado aqui, que o fogo do Espírito Santo traga tanta verdade ao seu coração nessa noite, a respeito do céu, que você não consiga se conter, tamanha a beleza dessa promessa. Enquanto eu orava ali, eu falava: Deus, como pregar algo de tamanha grandeza, como falar de algo tão grande e precioso assim? Isso é tão distante de nós, é tão aquém da nossa capacidade. O céu é incrível, como falar disso? A menos que o Espírito de Deus se apodere deste lugar, você vai ouvir a maior de todas as promessas como se não fosse nada. Mas olha comigo, num momento de provação, Jesus fala do céu. No momento de tribulação, Jesus apresenta a cura, o remédio, e a cura é o céu. O apóstolo Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Primeira afirmação que Jesus vai mostrar para o povo é o seguinte: primeiro ele consola e fala assim: calma, não se turbe o coração, creiam em mim. Como vocês estão crendo em Deus, continuem crendo em mim. E a segunda que Jesus fala é: vocês têm um lar. Imagina o coração dos discípulos: para onde nós vamos agora? O nosso Messias será tirado de nós. Para onde nós andaremos? E agora o que faremos? Há poucos minutos atrás, há poucas horas atrás, eles estavam brigando entre si sobre quem deles era o maior. Então o maior homem de toda a história, o maior homem do céu, o maior homem da terra, o Criador do universo, se ajoelha aos pés desses homens, coletores, pescadores, pagadores de impostos, e lava os pés deles, ensinando a verdadeira grandeza do Evangelho. E de repente todo esse ensino, todas essas curas, eu fico imaginando o coração e a mente dos discípulos. Eu vi quando ele trouxeram aquela mulher esmagada pela sociedade, esmagada pelo pecado, esmagada pela culpa, e homens queriam apedrejá-la. Eu vi o olhar de ternura dele para ela, e agora ele está sendo tirado de nós. Eu vi quando ele envolveu um homem, um leproso, em seus braços e o abraçou, e esse homem imediatamente foi curado. Imagina o coração e a mente dos discípulos nesse dia, quando Jesus começa a mudar o discurso e falar assim: eu serei tirado de vocês, Judas vai me entregar, Pedro vai me negar, e eu irei para a cruz. E nesse momento agora, os discípulos sem saber para onde ir, Jesus olha com eles assim: olha para o céu. Eu vou mostrar para vocês a promessa. Eu vou mostrar para vocês por que isso tudo está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês que só existe esse caminho para se fazer. E Jesus não olhou para o lado.
ele olhou firmemente para o Calvário e andou com passos firmes para o Calvário. E eu penso que cada passo, desde o jardim do Getsemane até aquela cruz, ele falava assim: os pecados deles estão perdoados. Desde o Getsemane, cada passo que ele dava com aquela cruz, ele falava assim: eu estou restaurando o meu povo, eu estou redimindo a igreja, eu estou curando a igreja, eu estou sarando a igreja, eu estou curando os corações quebrantados de todas as eras, de todos os tempos, e todo aquele que crê em mim não vai perecer, mas terá a vida eterna. Cada passo de Jesus até o Gólgota foi um sinal do seu perdão e da sua graça para nós. Por isso ele olha para os discípulos e fala assim: não tenham medo, vocês ainda não sabem a dimensão do que eu estou prestes a fazer. Eu estou fazendo isso pelo bem maior, eu estou fazendo isso por causa de vocês, eu estou fazendo isso porque eu amei vocês na eternidade. A promessa do céu é incrível. O céu é incrível. E Jesus então fala assim: vocês têm um lar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus chama a casa do meu pai. Sim, os filhos de Deus estarão lá. Significa que aqui nós somos peregrinos. Significa que isso aqui não é o nosso lar. Significa que isso aqui não é a nossa terra. Meu irmão, preste atenção, para de correr atrás de coisas que você não vai poder levar para lá. Nós somos forasteiros e peregrinos. Para de gastar sua energia em coisas que não passam dessa ótica daqui. Para de gastar sua força e acumular tesouros que você não vai entrar no céu. Lá não tem moeda de troca. Lá a única moeda de troca é o sangue do Cordeiro. Para de querer gastar o seu tempo e sua energia. Não se turbe o coração com as provações. Olha para frente, olha para o céu, olha para a cruz. Ele está dizendo: vocês têm um lugar para morar. Lá nós estaremos seguros. Sim, o céu é o nosso lar. Seguro, sem tristeza, sem fome, sem pranto, porque nós estaremos diante dele. Sim, lá no céu ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima. Lá no céu ele vai nos apacentar. Quando ele diz que há muitas moradas, ele está dizendo o seguinte: olha, existe lugar para todos os filhos de Deus. Na casa do meu pai existe lugar para todos os filhos de Deus. Pentecostais, tradicionais, reformados, puritanos, tem lugar para todos. É isso que Jesus está dizendo. Não, meu filho, não tem plaquinha lá, aqui a igreja tal, aqui não. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está falando assim: se não for, eu não vos teria dito se não fosse assim. Ele está dizendo: essas palavras são verdadeiras, são fiéis e verdadeiras. Se não fosse assim, meu filho, eu não teria dito para vocês. Jesus está falando assim: vocês não vão ficar à própria sorte. Vocês não vão ficar andando por aí. Olha, meus discípulos, quando eu for, eu vou preparar o lugar, eu vou voltar para buscar. Vocês não vão ficar aí ao léu, sem destino, sem direção, sem certeza. O apóstolo Paulo brada aos Filipenses, ele diz assim: porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Vocês não vão ficar soltos por aí, andando por aí. Você que pensa, meu irmão, que você é uma metamorfose ambulante, como diz o endemoniado que morreu há uns anos atrás. Não, meu filho, você é fruto da graça, fruto da misericórdia. Você foi esculpido por Deus, tecido no seio da sua mãe, e todos os seus dias foram contados por Ele, contados e determinados, quando nenhum deles ainda era. Ele é quem soprou o fôlego de vida seu dentro do ventre da sua mãe. Ele é quem te trouxe à existência. Ele é quem está sustentando você. Ele é quem está guardando os seus dias, cuidando de você todos os seus dias. Ele é quem garantiu, Ele é quem comprou a passagem, Ele é quem pagou a passagem, Ele é quem está lá, e Ele é quem vai nos conduzir em triunfo até aquele glorioso dia, chamado dia da redenção dos filhos de Deus. É isso que a Escritura está dizendo. É esse dia. Ah, esse dia. Esse dia. Se eu falar, você interpreta, porque hoje está demais. Não, nós não somos igual aqueles caras que combinam, não. Esse dia. Que glorioso dia. Jesus vai dizer assim: na casa do meu pai
tem lugar para todos os filhos. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou para lá e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Imagina os discípulos ouvindo isso. Lá vai Jesus com mais uma de suas parábolas. Jesus, por favor, o negócio não está brincadeira. Jesus, o que o senhor acabou de falar? O senhor acabou de falar de Pedro, o senhor acabou de falar de Judas, Jesus, o senhor acabou de falar da cruz, e agora o senhor vem com esse negócio. Como assim? A pergunta de Moisés, eu e você faríamos também. De Tomé, a pergunta de Tomé a gente faria também. Ele não foi incrédulo, ele estava desesperado. Como assim? Para onde o senhor está indo? A gente não sabe para onde o senhor está indo. Para onde o senhor vai? Voltar para Nazaré? Para onde você está indo? Samaria? Fala para nós. Verso 3: e quando eu for os preparar lugar, voltarei. A ideia aqui do verso 3 no literal parece que Jesus se apresenta como mestre de obra. Ele vai para o céu, voltou lá para o céu e começou a construir várias mansões. E depois que ele terminar todas as casas de todos os redimidos, então ele volta. Mas não é isso aqui que o texto está dizendo. O que o verso 3 está dizendo? O verso 3 está falando de redenção. Preste atenção. Preste atenção. A casa do Pai é o céu. Existe um lugar para nós, existe um lugar para você. Porém, esse lugar não estava disponível. Por quê? Por causa do pecado. É como se tivesse um túmulo, todos os mortos lá, e uma pedra de 2 toneladas fosse colocado sobre esse túmulo. Não estava disponível o acesso. A cortina, o véu do santuário ainda não havia se rasgado. A distância entre Deus e os homens era colossal, era gigantesca. E Jesus está falando assim: existe um lugar. Mas aqui ele está falando da redenção dele. Ele está falando da redenção do seu povo, porque esse espaço, esse lugar, essa casa ainda não estava disponível. Nós não tínhamos permissão para estar diante de Deus. Nós perdemos isso com os nossos antigos pais lá no Éden. O pecado afastou o homem, o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus agora está redimindo o homem, restaurando a comunhão do homem com Deus. Logo, Jesus está falando de redenção e não de construção. Olha o nível de consolo de Jesus para os discípulos, meu irmão. No meio da noite mais difícil para Jesus, mais dolorosa para Jesus, Ele traz esse consolo para os discípulos. Mas preste atenção, Ele não está consolando os discípulos aqui com coisas passageiras. Por isso que, vez ou outra, os pastores precisam falar do céu para a igreja. Jesus não está consolando os discípulos aqui com a cura física. Jesus não está consolando os discípulos aqui com a realização financeira. Jesus não está consolando os discípulos aqui com um tão sonhado casamento. Jesus não está consolando os discípulos aqui com o emprego dos sonhos, com a viagem dos sonhos. Tudo isso pode acontecer, mas Jesus está consolando os discípulos com as coisas eternas, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos atentar para aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno, e aquilo que se vê é temporal e passageiro. Jesus não trouxe cura para os discípulos, falando que eles eram a fraqueza do coração dele, e nem que eles eram a prioridade, a menina dos olhos. Jesus falou do céu. O céu é suficiente para nós. Jesus não precisa curar minha enfermidade. Ele não precisa me dar o carro do ano, a casa própria. Em nenhum momento Jesus fez isso. No período de mais turbulência dos discípulos, Ele apresenta o céu, porque só o céu pode curar as tribulações que passamos aqui na terra. Só o céu pode curar esse trauma, filha, que você tem. O céu é suficiente para curar esse medo que você tem, essa angústia, essa decepção, essa dor que você carrega há anos. O céu é suficiente para curar isso. O céu é suficiente.
Jesus está dizendo assim: olha, essa cena de horror que vocês estão prestes a ver é o que está deixando vocês perturbados, é para o bem de vocês. Jesus está falando para eles assim. Eu fico imaginando Jesus falando isso para mim: meu filho, a cena de horror da cruz, as chicotadas com as pontas de osso, com as pontas de esfera e com as pontas de metal que dilaceravam a minha carne e traçalhavam os meus músculos, a coroa de espinho que traspassou a minha cabeça, os pregos nos pés, os pregos nas mãos, foi para abrir as portas da eternidade para vocês. O que eu fiz, o que eu estou prestes a fazer, Jesus está falando para os discípulos, é para abrir as portas da eternidade para vocês. Não existe maior mensagem do que essa. Não existe outro evangelho. Não existe mensagem mais poderosa. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: a mensagem que eu preguei para vocês é essa: Cristo Jesus e este crucificado. Jesus olha para os discípulos e fala: o que está para acontecer, que está trazendo tanta angústia e tristeza e perturbação no coração de vocês, é na verdade porque eu estou abrindo a porta da eternidade para vocês. É para lá que eu vou levá-los. Esse é o maior consolo dos cristãos. Essa é a maior de todas as promessas. Ele disse: vocês têm um lar. Existe um lugar para vocês. Sim. Se a nossa esperança está só nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo disse: o céu está chegando. E quanto mais tempo, mais próximo. Quanto mais piora. Presta atenção nessa frase. Deus dá umas frases para a gente quando a gente está montando sermão. Para o mundo é: quanto mais piora, mais piora. Para o cristão é: quanto mais piora, mais melhora. Quanto mais os sinais estão ficando, pandemias, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, aumento da iniquidade, é porque o Rei da Glória está voltando. Ele está às portas. Quanto mais piora, mais melhora para nós. Então para de reclamar, meu filho, e começa a olhar para o céu. O Rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome irá chamar. Já dizia aquele hino antigo. O Rei está voltando. Mas Jesus faz um outro, ele fala assim: e vós sabeis o caminho. Que loucura é essa que Jesus está dizendo? Vocês sabem o caminho. Você sabe para onde eu estou indo. Jesus está falando dele. Mas a pergunta confusa de Tomé, dá a Jesus a oportunidade de expandir esse conhecimento no coração dos discípulos, que estavam muito confusos. Inclusive Tomé: como assim, Senhor? Será que é mais uma de Jesus? Eu imagino eles conversando com o outro: é mais uma de Jesus. Como é que nós vamos discernir um negócio desse? Mas olha o estado que nós estamos agora. Ele está sendo tirado de nós. Judas, esse miserável, vai entregar Jesus. Imagina eles conversando com o outro. E Pedro falando: eu vou matar Judas, eu vou pegar. Imagina um negócio assim. Não sei se foi assim, estou conjecturando aqui. Não, nós vamos juntar em Judas no final. Nós vamos moer ele no pau, ele vai entregar. Como assim Jesus falou um negócio desse? Jesus nunca errou, ele falou um negócio desse. Pedro não podia falar nada. Pedro falou assim: não, o negócio para mim está pior. Como assim? E João chega lá, né Pedro? Calma, gente, vai dar tudo certo. Ele é o verbo encarnado. É claro que não. Todos estavam apavorados. Era uma cena de horror. Era um caos. E ele olha e fala assim: você sabe o caminho para onde eu estou indo? E Tomé fala: não. E apesar da dúvida de Tomé perdurar ainda hoje na mente de muitos, porque para qualquer lugar que você queira ir, você só pode chegar lá passando por um caminho. Existem lugares para você ir, que você talvez queira ir, que pode ter mais de um caminho. Porém, para a casa do Pai
Jesus elimina toda e qualquer outra alternativa. E Tomé, então, para onde o senhor está indo? Como é que a gente vai chegar lá se a gente não sabe para onde o senhor está indo? E Jesus está falando assim: não, Tomé, vocês sabem o caminho. Olha para mim. Meu irmão, o que Jesus está me ensinando e te ensinando é que o pastor não é o caminho, a igreja evangélica não é o caminho, Maria não é o caminho, os santos do passado não são o caminho, os sacerdotes, o Papa não é o caminho, os reformadores não são o caminho, as instituições não são o caminho, os apóstolos não são o caminho. Jesus está falando assim: só existe um caminho, não tem atalhos para o céu, eu sou o único caminho. É impossível chegar ao céu sem passar por mim. É isso que Jesus está dizendo. Não tem outro caminho. Jesus deixa claro em letras garrafais, ele diz: eu sou. Meu irmão, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade que vocês devem crer e a vida na qual vocês devem colocar a confiança de vocês. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira. Sim, Jesus é o único meio de se chegar ao céu. Não tem outro meio, não tem outra forma de chegar ao céu. Jesus então vira para os discípulos e fala: olha, não existe verdade mais bendita, capaz de consolar o coração de vocês. O céu é a cura para todas as tristezas. O céu é a cura para todas as fragilidades. O céu é a cura para todas as doenças. O céu é a cura para todos os medos. O céu é a cura para todas as frustrações. A resposta de Jesus para as tribulações que temos que passar aqui na terra é e sempre será o céu. Aleluia. O céu. Ah, o céu. O céu. Para pensar um pouco nesse dia glorioso. Lá nós estaremos face a face com Ele. Eu amo a descrição que Deus dá a João no Apocalipse, quando Ele diz que é uma multidão que não pode se contar, que é gente de toda tribo, língua, povo e nação, que tem irmãos que foram. Imagine encontrar os nossos irmãos do Coliseu lá no céu. Não, lá eles não estarão dilacerados, os seus corpos estarão transformados. Imagina estar diante